ou os nervos periféricos podem estar acometidos. Um bom exemplo nesse capítulo é a poliomielite, doença que acomete as crianças e que pode deixar sequelas importantes. Crianças com anóxia neonatal ou malformações, que apresentam lesões nos neurônios do encéfalo, a chamada paralisia cerebral, a AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, são outros bons exemplos extremamente importantes de doença neurogênica. Via de regra, essas pessoas devem continuar a ter uma atividade física, de acordo com um critério científico conhecido como velho bom senso. Aliás, é preciso dizer que todas as verdades humanas são temporais e deixam de ser verdade num determinado tempo futuro, onde deverá sempre prevalecer o bom senso. Segundo capítulo, miopatias congênitas. Como o próprio nome está dizendo, são doenças que se manifestam desde o nascimento e muitas vezes são absolutamente assintomáticas. Um indivíduo qualquer, inclusive, pode ser atleta profissional e miopata simultaneamente. O grande perigo dessa situação é que existe, por exemplo, um tipo de miopatia congênita que se relaciona com a chamada síndrome de hipertermia maligna, na qual certos anestésicos, como derivados de alotano e da succinilcolina, ocasionam uma reação que, se não tratada, é via de regra fatal. Trata-se da miopatia por Central Core. Não existe nome em português. E deve-se sempre ter em mente que, por causa desta ocorrência, é indispensável que os centros cirúrgicos tenham um antídoto para a eventualidade. Que os centros cirúrgicos tenham o medicamento chamado dantrolene. Aliás, o aumento da temperatura corporal durante os exercícios é a causa mais frequente de acidente nos esportes. Popularmente acredita-se que é o coração. Isto não é verdade. Existe hoje uma ideia de que o coração é a principal complicação a ser temida. Eu repito, isto não é verdade. De longe, os acidentes esportivos acontecem pela assim chamada hipertermia. Por essa razão, há necessidade de atenção quanto a determinadas situações durante o esporte. Por exemplo, os jogos de futebol deveriam acontecer em horários propícios. Certa vez, eu pude presenciar uma partida de futebol que ocorreu às 11 horas da manhã sob um sol intenso. Portanto, essas partidas deveriam ser realizadas onde há menos calor. Os uniformes devem ser leves e confortáveis. E os preparadores físicos, os orientadores, devem sempre prestar atenção à hidratação adequada. Por outro lado, determinados pais devem prestar atenção ao fato de que certas crianças não toleram o esporte, não toleram atividades físicas e, às vezes, elas são portadoras de miopatia congênita subclínica. Isso significa, são crianças que nem mesmo o melhor neurologista, através de um exame clínico, é capaz de diagnosticar ou mesmo suspeitar que ela seja portadora de uma miopatia. O incentivo dos pais a essas crianças deve ser inteligente e moderado. Lembrem-se que as crianças já possuem uma vida ativa, necessitam menos exercícios que os adultos para manter sua saúde. E, além disso, o excesso de exigência num determinado esporte pode causar o desinteresse da criança. Certa vez, conheci um adolescente que não podia mais nem ouvir na palavra piscina, que já se irritava. Foi um exagero de treinamento
na natação, indevidamente estimulado pelos seus pais. É muito importante salientar que, para uma pessoa que pratica esportes e não é profissional, em nenhuma das disciplinas disciplinares do esporte, ou seja, na cardiologia, na ortopedia, na fisiologia do esporte, na patologia muscular, na educação física, em nenhuma das ciências multidisciplinares envolvidas no esporte, existe uma regra matemática fixa individual. Ou seja, o próprio indivíduo é que deve analisar sua vida, seu estado de humor, suas aspirações e assim por diante. Ninguém melhor do que ele mesmo para saber a quantidade e a intensidade de exercício que vai tornar sua vida mais agradável. Certa vez, num congresso da Companhia Atlética, eu estive presente perante a pugilistas campeões. E um determinado pugilista, no meio da palestra, levantou-se e me arguiu: professor, eu estou numa dúvida cruel. A minha dúvida é a seguinte, professor. Eu tenho 2 grandes preparadores físicos campeões também. Um deles, professor, vem até a mim me dizendo que eu devo treinar 4 quilos acima. O outro, que eu devo treinar 4 quilos abaixo. E eu não sei o que eu faço. O senhor saberia a resposta? A resposta é mais ou menos óbvia. Já que não existe uma regra matemática, a resposta deve ser uma só. Atleta, você se sente mais feliz treinando com 4 quilos acima ou 4 quilos abaixo? Esta é a resposta. Isso mostra que nem mesmo no esporte profissional existe uma conta matemática exata para a preparação física ideal, não importando qualquer que seja a modalidade: futebol, vôlei, tênis. Para terminar este capítulo, é importante salientar que o músculo esquelético é voluntário, ou seja, chama-se músculo esquelético voluntário. A vontade conta, e como conta. Quantas vezes assistimos a uma partida de futebol em que uma equipe menos técnica, com menos jogadores importantes, acaba vencendo um jogo por uma simples questão de vontade de vencer. Nós voltaremos a falar sobre a importância da vontade no esporte no último capítulo desta apresentação. Mas agora vamos passar ao terceiro capítulo, o capítulo das doenças inflamatórias. A principal forma de doença inflamatória muscular é a chamada miosite viral. Como o próprio nome está dizendo, é um processo inflamatório do músculo decorrente de uma infecção viral. Esta infecção viral geralmente acontece em vias aéreas superiores e cursam paralelamente com um comprometimento muscular. Todos devem estar lembrados daqueles resfriados em que o nosso estado de humor vai lá embaixo, acompanhado de dores musculares de intensidades variáveis, que por vezes impedem os adolescentes e as crianças de irem à escola e os adultos de frequentarem o seu trabalho. É bom que se diga que a dor muscular nas infecções virais tem origem num processo inflamatório e que apresenta-se com necroses, ou seja, mortes celulares segmentadas, com intenso infiltrado inflamatório mononuclear, que vai restabelecer nos processos fisiológicos exatamente a integridade ao longo de toda a extensão da fibra muscular. Deve-se ressaltar que uma célula muscular, assim como, por exemplo, um prolongamento neuronal, um axônio, ele pode ser de tamanho enorme comparado a outras células do nosso organismo. Uma fibra muscular do quadríceps, principal músculo anterior da coxa,
pode chegar a medir 50, 60 centímetros, ou em raras ocasiões até mais. A dor muscular chamada de mialgia é semelhante à dor crônica pós-exercício ou pós-jogo. Toda vez que praticamos exercícios ou qualquer atividade física, mesmo que se tratem de atletas muito bem treinados, apresentam as chamadas necroses segmentares musculares, que são as verdadeiras responsáveis pela dor muscular tardia. Qualquer atleta ou indivíduo que pratica atividade física já percebeu que demora, em média, 36 a 48 horas para a dor muscular tardia se instalar. Nos atletas profissionais, essas necrose significa morte segmentar, em se tratando de fibra muscular, são muito menos frequentes, menos duradouras. Porém, nos indivíduos que fazem esporte esporadicamente, elas podem ser muito mais intensas, a ponto até de impossibilitar atividades diárias durante o dia seguinte. O atleta de fim de semana não é saudável. Motivo: a atividade física deve ser exatamente como a alimentação. O ser humano deve se alimentar e ser ativo todos os seus dias. Existe uma máxima na patologia muscular que é a seguinte: no músculo, assim como na vida, é muito difícil de se atingir o sucesso e a plenitude. Mas uma vez atingidos, é muito fácil perdê-los. Certa vez, durante a minha adolescência, pude participar desse momento triste de um amigo, de um colega. Ele estava treinando obsessivamente para conseguir atingir uma marca olímpica para poder participar das Olimpíadas. Logicamente, eu não vou dizer que ano que é esse que se tratava. Mas o fato é que, atingida a marca olímpica 2 dias antes da prova final, este meu amigo pegou um resfriado. Por um simples resfriado, no momento da prova decisiva, ele não conseguiu atingir uma marca olímpica e perdeu essa honra, essa glória que é disputar uma Olimpíada. O sucesso muscular depende de muita dedicação, treinamento e vontade. E quanto melhor preparado um atleta, mais difícil de se manter neste nível. É por esta razão que na preparação física planejada, equipes profissionais trabalham no sentido de fazer com que seus atletas atinjam o máximo da sua performance nas finais das competições. Como é difícil manter um atleta no seu auge durante um ano inteiro, os preparadores físicos planejam para que eles estejam nas suas condições de auge nos finais das competições. Repito, pois é um trabalho dificílimo mantê-los sempre acima, ou seja no seu máximo limite individual. Essas necroses musculares esparsas podem ser comprovadas por um exame de sangue muito simples, onde se pede a dosagem de uma enzima chamada fosfocreatinoquinase. Essa enzima presente no sarcoplasma é passada para a corrente sanguínea toda vez que um pedacinho do músculo morrer, um pedacinho do músculo sofrer necrose. Com a recuperação da fibra, as enzimas musculares devem retornar aos seus níveis normais. Atualmente é bom dizer que em cidades, em megalópolis, tais como a nossa cidade de São Paulo, o estresse moderno pode aumentar nossos níveis sanguíneos de CK. CK é a enzima fosfocreatinoquinase. Essa dor muscular tardia é etiologicamente diferente da dor aguda do